tarde a todos os participantes em mais esta sessão da Engenharia Fora da Caixa. Temos hoje connosco a professora Fátima Vieira, a vice-reitora da Cultura da Universidade do Porto, que nos vai dar mais uma perspectiva diferente, que nos vai mais uma vez ajudar a perceber melhor o momento que estamos a atravessar e, como não engenheira, tem certamente uma visão que será diferente e que nos vai ajudar a perceber melhor a situação em que estamos e o que vai acontecer a seguir. Para fazer a apresentação, temos o professor Raul Vidal, bem conhecido de todos e excelente membro do nosso Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros, a quem cumpre fazer a apresentação e a quem passa a palavra. Raul, faz favor. Muito bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, Fátima e a audiência. Cabe-me a mim a honra de apresentar a Fátima Vieira, minha amiga de longa data e conhecida, e a quem agradeço. A Fátima toda, passa a expressão viada para a frente, aceitou de imediato o convite, o desafio que lhe fiz, e acho, eu não queria dizer muito, acho que vamos gostar de ouvir o que ela tem para nos contar. A Fátima Vieira é professora associada com a agregação, é vice-reitora, como o Joaquim disse, para a cultura, iniciou funções docentes em 86, em 98 defendeu o doutoramento com uma tese sobre William Morris e a tradição da literatura utópica inglesa, e daí para cá, tanto na vertente de ensino, quer a nível graduado como pós-graduado, quer nos projetos em que tem, e são muitos, tem estado dinamizado, criado muitos projetos na área da utopia. Uma breve referência, aqui uma coisa que eu repesquei da sua biografia, que quem quiser consultar está disponível na página da Fátima, na Faculdade de Letras. Foi presidente da Associação Utopian Studies Society Europe entre 2006 e 2016. Portanto, mesmo no contexto internacional, é subejamente conhecida, nomeadamente nesta área da utopia. O que me levou, numa das nossas conversas, eu tive a lhe perguntar se quando nasceu, já nasceu virada para a utopia. Acho que dei alguns pontos daquilo que colhi como principais, muito mais haveria para dizer, mas não é para este momento. E de imediato, e agradecendo uma vez mais à Fátima, dou a palavra à Fátima para fazer a tua apresentação. No fim, eu desafio a nossa audiência a lançar perguntas. Provavelmente a Fátima também terá perguntas para nos pôr, mas a nossa audiência, por favor, coloque perguntas, que depois eu no fim selecionarei uma meia dúzia ou mais, consoante o tempo que tivermos, para colocar a Fátima. Muito obrigado, Fátima. O palanque é teu. Muito obrigada, Raul. E é para mim um prazer enorme, um prazer muito grande estar aqui a falar hoje de utopias, neste ciclo de conferências fora da Caixa, da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, e aproveito para cumprimentar também o Sr. Presidente, o Engenheiro Joaquim Poças Martins, e dar os parabéns por esta iniciativa, que esta é uma iniciativa sem dúvida utópica, e toda na linha daquilo que eu espero hoje definir como sendo a utopia.
e claro que é para mim um prazer muito grande, também um privilégio ser apresentada por ti. Como disseste, já nos conhecemos há muitos anos, eu acho que aquela empatia que existe entre nós tem exatamente a ver com o teu lado utópico, não é? E com a forma como sempre estiveste na própria comunidade académica. O Raul Vidal, aproveito para dizer, é respeitadíssimo, como toda a gente sabe, na comunidade, pela comunidade da Universidade do Porto, e tem a ver com, sem dúvida, com a sua forma de estar, de ensinar e de pensar, que são sem dúvida utópicas. Mas vamos então à utopia, que é aquilo que me traz hoje, a esta proposta de nós encararmos a utopia, ou de pensarmos a utopia, enquanto metodologia de pensamento, ou seja, enquanto ferramenta emancipatória, enquanto ferramenta de transformação. E eu estudo a utopia há mais de 30 anos, como disseste há pouco. Eu comecei a dar aulas em 1986 e na altura incluí logo na cadeira que dava, eu sou do Departamento de Estudos Anglo-Americanos, portanto na cadeira de Cultura Inglesa, eu punha os meus estudantes a ler também a utopia. E a pergunta que mais me fizeram ao longo destes 30 e tal anos foi sempre, mas afinal, para que é que serve a utopia? Isto porquê? Porque a maior parte das pessoas tem a ideia da utopia com aquela entrada do dicionário, não é? Da utopia, sonho impossível, o ideal, algo que é realizável. E portanto sempre me perguntaram, mas para que é que serve a utopia? Porquê é que tu fazes isso? Porquê é que, inclusivamente, estão a investir em ti enquanto investigadora para esta área de estudos? E eu confesso que durante muitos anos me senti sempre um bocadinho atrapalhada por esta pergunta. Eu ia falando assim um bocadinho do ímpeto transformador da utopia, da necessidade que nós temos de agir, da forma como o sonho social também leva ao progresso social, até que um dia eu encontrei na internet um videoclipe que ainda hoje se encontra disponível e que eu aconselharia a irem ver. É um videoclipe que encontrarão onde o jornalista e o escritor uruguaio Eduardo Galeano explica para que é que serve a utopia. Podem encontrá-lo no YouTube escrevendo apenas Eduardo Galeano e depois O Direito ao Delírio. E aí, nesse videoclipe, o Eduardo Galeano explica que estava certo dia em Cartagena das Índias, numa universidade, a fazer uma conferência, juntamente com o realizador de cinema argentino Fernando Birri. Então, a certa altura, eles estavam a conversar com os estudantes, e a certa altura um estudante terá perguntado a Fernando Birri, mas afinal para que é que serve a utopia? E o Eduardo Galeano tem muita piada porque nesse vídeo diz, ainda bem que ele não perguntou a mim, porque se tivesse perguntado a mim eu não sabia responder para que é que serve a utopia. Mas, segundo ele, o Birri terá oferecido uma resposta magistral e terá dito que a utopia é algo que nós colocamos no nosso horizonte. Nós damos 10 passos, a utopia afasta-se 10 passos. Damos mais 10 passos e a utopia afasta-se mais 10 passos. E assim por diante. Portanto, para que é que serve a utopia? A utopia serve para nos fazer caminhar. Se nós não tivéssemos esse sonho, nós ficaríamos sempre no mesmo sentido. E, portanto, por aqui vê-se logo a utopia como motor do desenvolvimento. Mas quando eu estou a falar da utopia e a utopia como metodologia e como ferramenta essencial para a transformação da nossa sociedade, estou também a falar da utopia tendo consciência de que é uma ideia, é um conceito que se encontra inscrito na matriz do pensamento ocidental dos últimos 5 séculos, não é? Porque realmente temos que pensar que esta ideia de se pensar em alternativas, claro que não foi inventada no século XVI. Nós vamos já encontrá-la, por exemplo, na República de Platão, vamos encontrá-la também na Cidade de Deus, por exemplo, de Santo Agostinho. Mas a verdadeira história da palavra utopia, do conceito da utopia, começa em 1516, quando Thomas More publica um livro exatamente com esse título, Utopia. E o que é que ele fez? Portanto, ele publica um livro onde descreve uma sociedade totalmente diferente da inglesa. Aliás, o livro encontra-se, para quem ainda não o leu, só para ficarem com a contextualização, o livro encontra-se dividido em dois livros. No livro primeiro, nós encontramos uma crítica à sociedade europeia, particularmente à sociedade inglesa, e depois no segundo livro, nós o que encontramos é uma descrição feita por um marinheiro português, o Rafael Iclodeu, de uma sociedade totalmente diferente, aliás, o oposto da sociedade inglesa em que Thomas More vivia. É uma sociedade sem propriedade privada, uma sociedade de iguais, onde todos têm direito à educação, onde todos trabalham para o bem comum. Agora, o que interessa é nós percebermos o que é que significa a utopia, porque assim somos capazes de perceber também o que é que ela significa hoje. É que Thomas More, num primeiro momento, tinha decidido que o nome dessa ilha e também o nome da sua obra seria
nusquama. Isto porque ele escreveu a sua utopia em latim. E, portanto, nusquama significa niures, em latim. Mas a certa altura ele pensou que não era isso que ele queria dizer, ele precisava de uma palavra nova porque aquilo que ele estava a oferecer era uma visão diferente, e é isso que eu queria hoje aqui defender, a utopia é uma visão diferente sobre o mundo. E então pegou na palavra grega topos, que significa lugar, e depois acrescentou-lhe o prefixo de negação grego ou, e criou assim a palavra utopos, ou seja, um não lugar. E é isso que a utopia significa, um não lugar que é completamente diferente de niures, não é um lugar que não existe, não é? A utopia é um lugar que existe, embora apenas na nossa imaginação, não é? Portanto, ela não tem existência física, mas serve-nos de referente. Portanto, é algo que existe apenas no pensamento, mas que tem consequências, logicamente, também na sociedade real. E aquilo que nós temos que entender também é que a utopia só podia ter nascido nessa altura. Estamos em 1516, estamos no quadro humanista, estamos no quadro do Renascimento. A utopia nunca poderia ter sido escrita na Idade Média, nunca poderia ter sido escrita na Idade Média, porquê? Porque na Idade Média acreditava-se que Deus decidia o nosso destino. E a grande descoberta do humanismo é exatamente a descoberta da razão. E a descoberta de que, através da razão, o ser humano é capaz de construir o seu destino. Aliás, mais importante ainda, de que o ser humano tem a responsabilidade de construir o seu destino. E, portanto, quando eu falo da utopia hoje, e quando eu proponho aqui enquanto metodologia do pensamento, e espero agora passar depois para questões mais práticas, eu estou a referir-me ao facto de eu considerar que Thomas More, quando inventou aquela palavra, aquele neologismo ou utopia, ele não se limitou a criar uma palavra, não se limitou a criar um conceito. Ele criou, mais importante ainda, criou uma forma de pensar. Ele criou uma forma de se analisar a realidade, uma forma de se identificar os problemas e de se agir para resolver esses mesmos problemas. E é esta forma de se olhar para os problemas e de se agir, esta forma utópica, que eu acho que faz parte da nossa matriz identitária ocidental. Esta é uma forma de se olhar os problemas que reconhece, em primeiro lugar, a capacidade humana de agenciamento. Não é? Nós somos capazes de agir, somos capazes de mudar, somos capazes de alternativas. Mas, mais importante ainda, tem uma capacidade geradora de narrativas motivadoras, porque a sociedade, para se transformar, precisa destas narrativas motivadoras. É isso que a utopia nos oferece ainda hoje, esta ideia, esta esperança de que se calhar somos capazes realmente de mudar. Para nós percebermos bem a grande revolução que foi operada por Thomas More com esta forma de pensar utópica, que eu depois vou falar então de uma forma mais prática, eu gostava muito de vos falar só muito rapidamente sobre este texto do Michel Foucault, que é O que é um autor. E este texto vai-me ajudar porque, embora Michel Foucault não fale uma só vez de Thomas More e não fale uma única vez da palavra utopia, a verdade é que ele fala de dois outros autores que eu acho que são equiparáveis naquilo que fizeram, na revolução de pensamento que operaram a Thomas More. Ele refere-se a Karl Marx e refere-se a Freud. E segundo Foucault, o que distingue Marx e o que distingue Freud de outros autores foi o facto de eles terem sido fundadores de uma discursividade, ou seja, eles criaram um ponto de vista a partir do qual é possível desenvolver-se um raciocínio. E por isso é que quando nós estamos a falar numa discussão, há alguém que diz alguma coisa e nós dizemos isso é um raciocínio marxista. Ou essa é uma observação freudiana, não é? Portanto, há um raciocínio, há uma perspectiva que foi sendo trabalhada, que foi evoluindo. E que o que o Foucault diz também sobre Marx e Freud, o outro aspecto importante que acontece também exatamente com a utopia, tem a ver com o facto de eles terem escrito textos que oferecem a possibilidade de formação de outros textos, ou seja, uma evolução dessa forma de pensar. E o que ele diz é muito interessante, ele diz que nós hoje, quando vamos ler os textos de Marx e quando vamos ler os textos de Freud, não vamos lá, não vamos revisitá-los como se fosse para lhes acrescentar um suplemento histórico, mas pelo contrário, para os transportar para os nossos dias e, portanto, para transformar
a própria discursividade, não é? E diz ele que neste sentido a operação, a revolução que foi feita por Marx e por Freud foi uma revolução muito mais profunda, por exemplo, do que aquela que foi feita por Galileu, apesar de nós conhecermos todas as consequências da grande revolução científica que foi operada por Galileu, mas diz ele, quando nós vamos ler os textos de Galileu, ficamos a saber um bocado mais sobre a história da mecânica, mas não mudamos a mecânica, enquanto quando vamos ler o texto de Freud ou quando vamos ler um texto de Marx, nós estamos a modificar a psicanálise, estamos a modificar o próprio marxismo. E eu fiz esta pequena introdução porque eu queria que ficasse aqui claro que é aqui também que eu acho que nós enquadramos o próprio pensamento utópico. O Thomas More foi o fundador de uma discursividade. Aquilo que ele fez foi criar um ponto de vista a partir do qual nós lemos o mundo e decidimos como havemos de reagir aos problemas que se nos apresentam. E eu há pouco disse, ou quando comecei a falar, disse que uma das perguntas que mais me faziam é, afinal, para que é que serve a utopia? A outra segunda pergunta que muitas vezes me fazem é, quando eu digo os utópicos pensam de maneira diferente, faziam-me também a pergunta, mas então como é que pensam os utópicos? E eu, nos últimos anos, andei a pensar como é que eu poderia explicar, também de uma forma clara, o que é que distingue o modo de pensar utópico, de que forma é que os utópicos realmente pensam de forma diferente, e identifiquei 4 tipos de pensamento. Poderão ser outras pessoas que com certeza serão capazes de apresentar uma tipologia diferente, mas eu acho que se falarmos destes 4 tipos de pensamento, somos capazes de pensar, de perceber como é que pensam os utópicos. E o pensamento, eu vou já falar deles, o pensamento perspectivo, o pensamento crítico, o pensamento holístico e o pensamento criativo. Eu vou falar um bocadinho de cada um destes, porque destes modos de pensar, que eu acho que podem ser muito motivadores para a forma como nós poderemos hoje resolver os problemas que se nos apresentam. Porque é isso que eu pretendo fazer hoje, é defender que com a utopia se calhar somos capazes de pensar e construir bem o futuro. Então começava com o pensamento perspectivo. E o pensamento perspectivo é um pensamento ambicioso, não é? Porque nos obriga à pergunta o que é que eu quero para a nossa, ou o que é que nós queremos para a nossa sociedade. Há pouco o Eduardo Galeano dizia que a utopia é algo que nós colocamos no nosso horizonte. E nós primeiro temos que fazer essa discussão. Mas que utopia é essa que nós queremos colocar no nosso horizonte em direção à qual nós queremos caminhar. Portanto, a utopia e este pensamento perspectivo obriga-nos a pensar naquilo que poderá vir a acontecer e obriga-nos a pensar no futuro enquanto uma rede de possibilidades. E isto é um aspecto que eu considero muito importante, porque, na verdade, quando nós falamos de utopia, nem sequer deveríamos falar de futuro. Nós deveríamos falar antes de um outro conceito que nós temos na língua portuguesa, que os ingleses não têm, mas que nós temos, porque a nossa língua é românica, aliás, os franceses também a têm, que é o conceito de devir, não é? Os ingleses têm apenas future e quando querem falar deste futuro como uma rede de possibilidades, falam de futures, no plural. Mas os franceses falam de futur e falam de avenir. E nós não usamos tanto o conceito de vir, mas o conceito de vir é muito interessante, porque o futuro é aquilo que vai mesmo acontecer, ou seja, nós temos o passado, o presente e o futuro, é aquilo que vai mesmo acontecer. E o devir é um conceito muito mais lato, o devir é um conceito muito mais complexo, que inclui tudo aquilo que poderá vir a acontecer, que inclui tudo aquilo em que possamos, ou tudo aquilo que possamos imaginar. E, portanto, o devir é múltiplo, é plural e é imprevisível. E isto porque na utopia o que se faz, e isto poderá ser útil também, depois quando falarmos até da própria formação dos nossos estudantes em engenharia, tal como nas outras áreas, porque na verdade na utopia aquilo que se faz é prospecção. Aquilo que nós fazemos é um pensamento prospectivo, fazemos prospecção e não extrapolação. O que é que faz o pensamento extrapolativo? Por exemplo, se estivermos a pensar utopicamente nas cidades. O pensamento extrapolativo o que é que faz? Olha para as cidades, olha para a nossa fase de desenvolvimento tecnológico e diz, daqui a 50 anos as cidades serão desta forma. Portanto, por extrapolação a partir da tecnologia hoje existente. Mas o pensamento utópico não é extrapolativo, o pensamento utópico é prospectivo, no sentido em que se encontra muito próximo de uma forma de pensar, de uma metodologia de pensar, que nos anos 60 do século XX ficou conhecida como la prospective.
Eu estou a dizer em francês, la prospective, porque há também movimentos de perspective movement nos Estados Unidos que pensam de uma forma completamente diferente e o que nos interessa é esta la prospective francesa. A la prospective é uma forma de pensar, se assim podemos dizer, um instrumento metodológico que nos foi proposto nos anos 60 dos anos 20 do século XX por Michel Godet e que no fundo é um conjunto de técnicas que nos encoraja à imaginação e à ação. Então, aquilo que distingue a prospective e que distingue também a utopia é o facto de olhar para o futuro como um objeto de desejo, não é? Na prospective, tal como na utopia, diria eu, o futuro é que dá sentido e dá orientação ao presente, não é? É primeiro dada a prioridade à imaginação e só depois se pensa em estratégias para se conseguir. Portanto, há aquela pergunta que é o que é que nós queremos para a nossa sociedade? A resposta utópica é eu quero isto e só depois é que vou pensar em como é que eu vou lá chegar. Portanto, é uma metodologia que parte do futuro para chegar ao presente, não é? Que vê o presente apenas à luz daquilo que o presente poderá vir a ser no futuro. Depois o segundo modo de pensar, que é o modo de pensar crítico. E é importante que nós percebamos que quando há aquela pergunta que nós fizemos, então o que é que nós queremos para o nosso futuro? Depois há várias hipóteses, são várias vias que são discutidas. E o pensamento utópico valida ou passa por submete todas essas perspectivas, essas hipóteses a um processo de validação muito parecido ao do pensamento crítico enquanto disciplina filosófica, não é? Portanto, vamos ver, queremos então atingir aquele ideal, quais são as hipóteses? A hipótese A, a hipótese B. Eu vou fazer exatamente mesmo processo, vou passar pelo mesmo processo de verificação, porque passa o pensamento crítico, ou seja, vou verificar a precisão dos dados, vou verificar a imparcialidade, a relevância, a substância desses dados e desses projetos e desses processos, e assim fazer com que as conclusões a que eu chego assumam o estatuto de verdade. Depois, o modo de pensar holístico, que é um modo de pensar, eu diria, importantíssimo nos nossos dias, porque assenta numa consciência que é uma consciência dos nossos dias. O Edgar Morin diz que nós temos essa consciência, sobretudo desde a década de 80 do século XX, esta consciência de que as sociedades funcionam como sistemas e que, portanto, se eu alterar um aspecto do sistema, todos os outros elementos vão ser sempre alterados. Portanto, esta ideia do funcionamento sistémico das sociedades é muito importante e daí que seja também interessante nós vermos na literatura utópica como é que se experimenta uma hipótese. Foi isso que Thomas More fez com a sua utopia. Ele partiu de uma pergunta e a pergunta foi, e se eu abolisse a propriedade privada? E depois mostra-nos as consequências da abolição da propriedade privada. Mas em relação a este modo holístico, eu gostava só de me deter um bocadinho mais, porque tem a ver exatamente com a forma como nós ensinamos nas universidades, tem a ver com uma reforma também do ensino que é importante e que foi uma reforma pela qual o Edgar Morin, para mim é uma referência desde sempre, ele tem pugnado. Este livro em particular, ele escreveu sempre imenso sobre o pensamento complexo, mas este livro em particular, La Voie pour l'avenir de l'humanité, e agora vejam que é La Voie pour l'avenir e não pour le futur, porque ele está a falar deste futuro enquanto rede de possibilidades. Ele aqui o que diz é que nós precisamos cada vez mais de um modo de pensar holístico, a que ele chama também um modo de pensar, um pensamento complexo. Aliás, ele passou a sua vida inteira a dizer que as universidades não oferecem o verdadeiro conhecimento porque se estão cada vez mais a hiper especializar, não é? Ele o que nos diz a certa altura ele oferece-nos uma imagem muito interessante. Ele diz-nos, as universidades, se pensarmos numa tapeçaria, não é? Nos fios que compõem uma tapeçaria, as universidades o que nos dão é a conhecer e a estudar fios de uma tapeçaria, mas se nós estudarmos a fundo o fio de uma tapeçaria, nunca seremos capazes de apreciar o padrão, a beleza do padrão que compõe essa tapeçaria. E aquilo que ele nos diz, neste livro de 2012, mas como eu disse, em toda a sua vida, é que os problemas que nós hoje vivemos são problemas sistémicos, não é? São problemas com muitas frentes
e que por isso requerem respostas multidisciplinares. Mas ele diz, e isso é muito importante, isso também tem a ver mais uma vez com a utopia, o que ele diz é que quando nós falamos de uma resposta multidisciplinar, não estamos a falar apenas de uma aliança das disciplinas, não é juntar todas as disciplinas e vamos resolver este problema. Nós temos que apostar em formas improváveis de se pensar. E estas formas improváveis de se pensar são também características do pensamento utópico e por isso é que estou aqui a referi-las. Ele fala de 3 operadores do pensamento complexo. O primeiro operador, diz-nos ele, é o operador dialógico. Nós queremos respostas boas para os problemas, nós temos que juntar aquilo que normalmente está separado. Temos que juntar as ciências e as humanidades, temos que juntar a razão e a emoção, temos que juntar o real e o imaginário. E por isso é que, agora voltando também à tua forma de ensinar, Raul, já agora aproveito para o dizer, eu muitas vezes quando estou a pensar neste operador dialógico, penso naquela cadeira que tu criaste de projeto na Faculdade de Engenharia, onde pomos toda a gente de formas, não é, com formações diferentes, em diálogo. E é realmente a partir desse diálogo, muitas vezes improvável, que nós conseguimos as melhores respostas. E que é no fundo o que se está a passar também aqui nestas sessões fora da caixa, não é? Onde estamos a juntar aquilo que é improvável. Depois, o segundo operador recursivo é aquilo que eles chamam o operador recursivo. E este é um operador essencial para a utopia. O que nos diz Morin é que nós normalmente estamos habituados ou fomos criados a pensar na sequência causa e efeito. Há uma causa e o efeito vai ser aquele. E ele disse, não, o que nós temos que fazer é o que é improvável. Nós temos que fazer o efeito circular sobre a causa. E no fundo é isso que faz a utopia. A utopia pensa no futuro e depois faz com que o futuro circule sobre o presente, ou seja, que o futuro dê sentido ao presente e a partir do futuro se estabeleçam e se definam as estratégias do presente. E o terceiro operador é o operador hologramático. É a ideia da totalidade, não é? A ideia de que nós não podemos separar a parte do todo. Esta ideia de que todas as discussões que nós temos que ter devem ser discussões contextualizadas, devem ser discussões multidimensionais. Ou seja, o pensamento complexo, diz-nos Morin, é um pensamento que religa os conhecimentos entre si, que religa as partes ao todo, que religa o global ao local e também vice-versa. Portanto, o pensamento complexo faz-nos entender as interações, as implicações mútuas, os fenómenos multidimensionais e, sobretudo, que uma coisa pode ser alguma coisa e ao mesmo tempo o seu contrário. E o que me parece muito interessante, Morin diz a este propósito que os analfabetos do século XXI não vão ser aqueles que não sabem ler ou que não sabem escrever, vão ser antes aqueles que não serão capazes de aprender, de desaprender e de reaprender. E portanto, olhar, aprender, reaprender é também parte deste processo da utopia, até porque, como eu ainda há pouco disse, na utopia nós perguntamos o que é que queremos e colocamos no nosso horizonte, damos 10 passos e, ao fim de 10 passos, paramos, olhamos para trás, vemos se valeu a pena dar aquela caminhada e, se for preciso, redefinimos também o nosso destino. E, portanto, este reaprender parece-me bastante interessante. E depois, por fim, o último modo de pensar é o modo de pensar criativo, que é, sem dúvida, aquilo que a utopia é, não é? Porque a utopia faz-nos pensar em alternativas, faz-nos testar múltiplas hipóteses e, ao fazê-lo, faz com que nós escapemos à mera replicação dos saberes. Portanto, a utopia é a criatividade, é a alternativa. Mas é importante nós percebermos que quando estamos a falar de criatividade, quando estamos a falar de inovação, não estamos a falar da invenção de algo que é completamente novo. Não há nada disso. Nós estamos a pensar na recombinação dos elementos de uma forma diferente e da forma como nós podemos conceder centralidade a uns elementos em detrimento de outros. E, na verdade, foi isso que fez Thomas More, não é? Ele partiu da hipótese. Então, e se eu abolisse a propriedade privada? E a partir daí mostrou como é que a sociedade funcionaria no seu todo.
Nós, mais recentemente, aquilo que temos, que é um fenómeno que emerge sobretudo no final dos anos 60, nos anos 70 também, ali a partir de maio de 68 é o marco para a revitalização da utopia. Nas ecotopias, ou seja, nas utopias ecológicas, também encontramos um processo semelhante. A pergunta é, e se eu privilegiasse em primeiro lugar a sustentabilidade do ambiente? Não é? O que é que eu teria de sacrificar para conseguir essa sustentabilidade? E, portanto, o que nós encontramos é um rearranjo, uma reorganização diferente desses elementos. Portanto, pensamento perspectivo, pensamento crítico, pensamento holístico, pensamento criativo, são estes os 4 modos que informam o modo de pensar utópico, ou seja, a discursividade utópica. Ou seja, o que eu queria então aqui oferecer a utopia enquanto metodologia de pensamento, o que eu queria dizer é que a utopia oferece uma janela a partir do qual nós vemos o mundo, não é? E reagimos a problemas. Eu vou terminar agora, porque sei que estou a falar, depois tenho muitas mais coisas para dizer, tenho muito gosto também em depois ir completando, mas o que eu queria só dizer é que muitas vezes se diz, mas então as utopias morrem. Isto porquê? Porque nós estamos a pensar em utopias, por exemplo, a utopia socialista comunista, que foi aquela que realmente que teve mais força, por exemplo, no século XIX. Nós o que temos de perceber é que a utopia nos oferece então uma fresta, não é? Oferece-nos uma janela a partir do qual nós vemos o mundo. Mas depois vão sendo oferecidas diferentes hipóteses, diferentes estratégias, as soluções são diferentes consoante as épocas. E é isso que nós temos que perceber. Aquilo que morre não é utopia, aquilo que morre são as soluções que deixam de ter pertinência. Por exemplo, quando a utopia surge no século XVI, a utopia, a solução utópica, a receita para a pacificação da sociedade é a lei. E só podia ser essa. Porquê? Porque Thomas More era humanista, é verdade. Thomas More acredita, como os humanistas, ou descobre, como os humanistas, que afinal o ser humano está no centro do universo, mas não podemos esquecer que é um humanista cristão. Ou seja, que está ainda marcado pela ideia de pecado original. Portanto, o ser humano não é capaz de por si só ser bom, é isso que pensam no século XVI e XVII. A única forma de nós termos uma sociedade perfeita será impondo a lei. Depois passamos para o século XVIII e a receita vai ser completamente diferente. No século XVIII é o século da razão, é o iluminismo. E então o que é que se acredita? Acredita-se que através da educação será possível o aperfeiçoamento infinito do ser humano. Não é? E, portanto, acredita sobretudo que a sociedade perfeita virá porque haverá também um homem mais perfeito, uma sociedade mais perfeita como reflexo do ser humano mais perfeito. E, portanto, aí a estratégia será a educação. No século XIX, o que é que temos? Temos, sobretudo, como forma predominante de utopia, o pensamento socialista marxista. Aí, o que é que se acredita? Que a estratégia que será eficaz será a revolução. Nós precisamos de uma revolução, precisamos de abolir a propriedade privada e a partir daí assistiremos à modificação de toda a sociedade, à alteração de toda a sociedade. Mas depois no século XX, o século XX é o século da desilusão, sobretudo até aos anos 60, não é? O século XX é o século da desilusão. E a desilusão quê? A desilusão com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, com uma série de conflitos. A desilusão, inclusivamente, com as próprias utopias comunistas da China, da Rússia. Mas nem aí, isso é que é muito importante, nem aí a utopia morreu. Ela, na verdade, persistiu e prevaleceu, não é? Porquê? Porque se transformou-se em distopia. E realmente quando nós pensamos no século XX, pensamos sobretudo em distopias, não é? Em sociedades que são piores do que aquelas em que nós vivemos. Pensamos no Nós, do Zamiatin, pensamos no Brave New World, não é? No Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, pensamos no Big Brother, não é? No 1984, do George Orwell. Só que é importante percebermos que mesmo nessas distopias, nesses mundos que nos são oferecidos como sendo mundos piores do que aqueles em que nós vivemos, nem aí nós encontramos pessimismo. Porque o raciocínio distópico é sempre um raciocínio otimista, no sentido de que é um alerta, não é? O que nos dizem é, atenção, se nós continuamos por esse caminho, são estas as consequências que nós temos que enfrentar. Eu queria só, muito rapidamente, dizer que depois, portanto, o que acontece é que temos este pensamento distópico, depois no século XX, depois ali nos anos 60, 70, temos um revivalismo
quase uma euforia utópica com ecofeminismos, etc. E depois, hoje, nós o que encontramos é, outra vez, as distopias literárias, parece que realmente são a forma predominante, mas depois encontramos um utopismo pragmático. E era aí que eu gostava só de falar, para fazer o ponto da situação e dizer o que é que nós, porque eu considero-me utópica, o que é que nós utópicos fazemos hoje e de que forma é que nós propomos a utopia também como a tal ferramenta para a modificação da nossa sociedade. E para isso eu queria só falar do grande detrator da utopia, quem mais criticou a utopia e que influenciou inclusivamente pelo menos uma geração de detratores da utopia, que foi o Karl Popper, que escreveu A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos em 1945. E aí ele faz grandes críticas à utopia. Ele diz, a utopia tem, sobretudo, pelo menos três, ele não as enumera assim, mas eu acho que se podem resumir assim. São três grandes problemas da utopia. Em primeiro lugar, é irrealista, completamente irrealista. Depois, em segundo lugar, diz ele, tem uma vocação totalitária. Isto porque ele está a criticar a utopia, está a meter no mesmo saco utopismo e marxismo. E nós já vimos que não são a mesma coisa de forma alguma. E depois, terceira acusação, diz ele, a utopia investe numa abordagem holística e quer um mundo novo, não aceita as mantas de retalho. Eu então, só para terminar, quero só dizer que o pensamento utópico evoluiu. E nós hoje podemos dizer que encontramos uma resposta ao pensamento utópico a dar a resposta também a estas críticas que foram feitas do Karl Popper. O que Miguel Abensour, que é o grande filósofo da utopia francês, Miguel Abensour nos diz a este propósito é muito interessante. O que ele diz é que parece que este novo espírito utópico que hoje prevalece resulta da incorporação na cultura utópica destas críticas que lhe têm sido feitas ou que lhe foram feitas nos anos 50 e nos anos 60. Quase como se os utopistas praticamente desconfiassem também da utopia. E realmente eu própria, enquanto utópica, devo dizer que também desconfio muito da utopia e, portanto, tenho sempre uma grande vigilância em relação àquilo que a própria utopia é capaz. Agora, o que é importante é que essas alterações foram sendo feitas sem nunca abandonarmos a ambição de mudança. Então, para tornar uma história muito curta, que deveria ser uma história bastante mais comprida, então, a acusação de ser irrealista, as utopias contemporâneas respondem afirmando-se realistas. Aliás, se forem ver uma série de títulos que hoje têm sido publicadas na última década, há muitos títulos que são utopias realistas, não é? Parece um paradoxo, como é que pode haver este oxímoro, não é? Utopia realista, mas é isso que hoje tem acontecido. Tem-se vindo a acrescentar à convicção de que acrescentar a ideia de utopia, a convicção de que nós temos também que nos interessar pelo lado prático da transformação. E há sobretudo esta ideia que tem sido muito batida, de que as utopias são mesmo realizáveis. E o argumento mais comum é, basta nós olharmos para a nossa história, não é? Se olharmos para a história da justiça, a história da educação, se olharmos para a história, para as grandes conquistas dos direitos humanos, todas estas conquistas são realizações de utopias, não é? E, portanto, o utopismo contemporâneo é um utopismo experimental. Nós vivemos num laboratório, não é? Tentamos experimentar o futuro no presente, tentamos experimentar estas ideias emancipatórias, não é? Que a utopia transporta e mobilizar também. E, sobretudo, mostrar que os utopistas não são de forma alguma cobaias de laboratório, são experimentadores, não são cobaias. E depois, a segunda crítica do Popper era as utopias são totalitárias, pois o utopismo contemporâneo é sobretudo participativo, aposta na inteligência coletiva. Nós, quando estamos a falar de utopias, hoje estamos a falar de utopias no plural, já deixamos de ter aquela grande narrativa, que era uma narrativa, aliás, a grande narrativa utópica que ainda persiste é ecológica. Esta ideia de que se nós continuarmos com este comportamento, o nosso objetivo será, a consequência será, logicamente, um desastre. Apenas a única grande narrativa que nós encontramos, porque de resto nós encontramos pequenas narrativas e encontramos sobretudo soluções, encontramos viveiros de utopias que são experimentações utópicas que vão sendo feitas em pequena escala. E todas elas são antecedidas de uma reflexão sobre aquilo que deve ser feito e depois há a tal avaliação de que há pouco falei. E também no mesmo sentido, eu diria que há a terceira crítica de Popper,
que é a ambição holística da utopia, nós também resolvemos já essa questão, porque deixamos de falar de utopia, de a grande utopia que vai mudar toda a sociedade, e concebemos hoje cada vez mais a utopia como algo que nós vamos implementando parcelarmente, fragmentarmente. Mas, portanto, nós hoje, quando falamos de utopias, de utopia, falamos de utopias no plural, estava eu a dizer, e portanto, falamos de uma utopia que é também uma utopia multidimensional. Portanto, eu vou agora terminar só para dizer que as utopias, e portanto, voltando àquilo que eu disse sobre Thomas More, as utopias existem mesmo. Existem na nossa imaginação, existem no futuro, mas existem mesmo, não é? E por isso é que devem ser encaradas como parte da realidade corrente e não fora delas. Isto é uma tese que o Ernst Bloch começa já a apresentar nos anos 40 do século XX, mas cada vez mais faz sentido. Mas agora eu queria só retomar a explicação do Galeano. Lembram-se quando nós estamos a falar do Galeano, a utopia é algo que coloco no meu horizonte, dou 10 passos, ela afasta-se. Para que é que serve a utopia? Ela serve para eu caminhar. Eu gostava de acrescentar a esta explicação de Galeano uma outra explicação que me parece também muito importante e que tem a ver com a mudança de paradigmas. Isto porque nós hoje falamos muito, será que vai haver realmente uma mudança de paradigmas? Será que estamos a fazer uma transição realmente para algo que é completamente diferente? E esta ideia da mudança de paradigma foi uma coisa que sempre me preocupou, até como é que nós podemos dizer? No século XVI acredita-se na razão, no século XVIII acredita-se no aperfeiçoamento infinito, mas como é que é isto? Como é que isto acontece? E eu acho que realmente nós conseguimos esta mudança de paradigma quando há muita gente a caminhar, ou seja, quando eu estou a falar nesta caminhada utópica, deixo de falar de uma caminhada que eu faço sozinha, mas é uma caminhada que nós fazemos muitos, de forma a irmos abrindo brechas na realidade. Lembram-se então dos 10 passos? Eu agora estou aqui sentada no gabinete e, portanto, não posso fazer uma encenação que gostaria muito de fazer, que era levantar-me, dar 10 passos e depois olhar para a direção que tinha escolhido, dar mais 10 passos. Se eu me levantasse e desse 10 passos, mais 10 passos, eu chegava a um lugar importante daqui deste meu gabinete, que é a janela. A utopia não nos faz apenas caminhar. A utopia leva-nos também a lugares a partir dos quais nós somos capazes de ver coisas que não somos capazes de ver no lugar em que estamos. Portanto, eu acredito que se nós formos muitos a caminhar, vamos abrindo as tais brechas da realidade, e quando abrirmos essas brechas na realidade, a partir daquele caminho onde eu cheguei com 10 mais 10 mais 10 passos, eu serei capaz de ver coisas, como eu estava a dizer, que aqui não vejo, e aí sim nós teremos uma mudança de paradigma. E, portanto, a utopia, não apenas como metodologia de pensamento, mas a utopia também como instrumento principal para conseguirmos a mudança de paradigma. Eu agora ficaria aqui, Raul, eu sei que falei muito, peço muita desculpa, sei que falei muito, mas ficaria por aqui disponível, é lógico, para continuar quando quiseres. Eu não ouço, não se ouve. Agora já me ouves? Sim, já ouço. Não, eu calei-me. Eu, se não fosse as limitações de tempo, adoraria estar-te a ouvir aqui mais tempo, não há problema nenhum. Foi muito interessante. Olha, tu tens uma pergunta para lançar à nossa audiência, mas eu, entretanto, ia-te já pôr aqui 2 ou 3 claro, para animar isto. Deixa-me ver aqui. Uma é como inserir o pensamento utópico em engenharia. Sim. A outra é, muito engraçada, a engenharia é, por si só, uma utopia? Uhum. Ok. E depois uma outra, como estender a utopia dentro da comunidade de engenharia? Para já não faço mais. Tenho mais. Não, mas muito bem, está ótimo. Então, a primeira pergunta que tem a ver com os engenheiros, no fundo tem a ver com a relevância daquilo que eu estive para aqui a dizer e a filosofar para os próprios engenheiros. Eu penso que a utopia é muito relevante para a engenharia, é relevante para todas as ordens profissionais, diria eu, mas eu diria que, e se calhar aqui também, como estender a utopia dentro da comunidade de engenharia, também já responderia a isto.
E eu acho que os engenheiros são os utópicos ideais. E eu vou dizer porquê, porque os engenheiros são aqueles que estão mais treinados pela própria formação a trabalhar multidisciplinarmente e colaborativamente. O que é que eu quero dizer com isto? Fala-se muito da necessidade de interdisciplinaridade, fala-se muito da necessidade de multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Eu devo confessar já agora que vivi traumatizada nos últimos anos pela ideia da interdisciplinaridade e explico muito facilmente, porque a minha formação é de literaturas e culturas e quando eu, há 30 anos, disse ao meu orientador que queria fazer as minhas teses sobre utopia, ele disse, aliás, deu-me a resposta que seria expectável dar-se na altura, foi muito bem, mas então tens de estudar sociologia e tens de estudar filosofia, ou seja, a perspectiva sociológica e a perspectiva filosófica da utopia. Ou seja, eu que tinha instrumentos teóricos da literatura e da cultura, passei 3 anos a ler textos da filosofia, passei 3 anos a ler os textos da sociologia e, portanto, para ser interdisciplinar. Eu confesso que na altura, hoje eu sou um estudante meu, me viesse pedir para fazer a tese, ou propor fazer a tese na área da utopia, eu não pedia de forma alguma para ele ser interdisciplinar. Agora, os engenheiros são multidisciplinares por natureza. Eu só percebi o que é a multidisciplinaridade quando uma vez li um documento que foi emitido, foi publicado pelo MIT, onde explicava o que era a multidisciplinaridade. E diz ele, o exemplo de um trabalho multidisciplinar é aquele que é feito, por exemplo, por um engenheiro e por um arquiteto, que trabalham juntos para construir uma casa, em que o engenheiro não quer ser arquiteto e o arquiteto não quer ser engenheiro. Isso é que é fundamental, cada um contribui com o seu trabalho. E, portanto, eu diria que a utopia é sempre um projeto e os engenheiros estão habituados a trabalhar em projetos. Depois, há ainda também a própria formação em engenharia, que por aquilo que tem sido dado a ver ao longo dos tempos, e portanto não é apenas uma preocupação recente, é uma formação que é cada vez menos especializada, não é? Eu ainda recentemente tivemos aquele congresso fantástico da Educom, aliás, que ia ser a instituição anfitriã ia ser o Instituto Superior de Engenharia do Porto, mas iria organizar juntamente com a Faculdade de Engenharia e também com Coimbra, e o EDUCOM, que é o grande congresso de Educação e Engenharia, eu olhei para o programa, lembro-me de ter olhado para o programa e ter ficado admiradíssima, portanto, bastante agradavelmente surpreendida com esta ideia da forma como o pensamento crítico está sempre incorporado na própria formação de engenharia. Não esquecendo também essa cadeira que tu dás, que é também uma cadeira de projeto e é uma cadeira de pensamento crítico. E depois ainda recentemente, vendo as próprias propostas que estão a ser feitas para a formação em engenharia, nós vemos também que há uma grande preocupação na formação em competências transversais. E são essas competências transversais que são importantes também para o pensamento utópico. Eu acho que para os engenheiros, isto para agora responder mais diretamente, para os engenheiros a utopia é importante porque há utopias que são facilmente realizáveis, que são as utopias tecnológicas, não é? As utopias sociais, essas são difíceis de realizar, mas as utopias tecnológicas acabam mesmo por ser realizadas. Basta pensarmos no Júlio Verne e todas as suas utopias tecnológicas e que todas elas são uma realidade. Mas as utopias tecnológicas têm implicações sociais. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de engenheiros que pensem utopicamente, que antes de... Nós sabemos que não há nada que exista sem que antes tenha sido imaginado, não é? Tudo o que existe foi antes antecipado, os antibióticos até hoje, não é? Todos os desenvolvimentos tecnológicos. É importante que antes de se inventar o que quer que seja, porque a invenção tem a ver com um projeto de investigação, é importante que haja uma discussão e que sejam aplicados os tais tipos de pensamentos, modos de pensar utópicos, não é? Temos de pensar prospectivamente, o que é que eu quero? Depois temos de pensar criticamente, será que esta é a melhor solução? Temos de pensar holisticamente, como é que eu vou conseguir este resultado? E depois temos que pensar criativamente, não é? Ou seja, a própria
a solução tem que ser uma solução, tem que ser uma solução inovadora. O que eu acho é que os engenheiros e as próprias instituições de formação em engenharia têm vindo a semear o mundo de viveiros de utopias. A expressão não é minha, eu gostava que fosse, mas é do Edgar Morin. Ele fala dos viveiros de utopias. É muito mais bonito que o laboratório. Para o laboratório parece que estamos a fazer umas experiências, e nos viveiros é algo que está a crescer, não é? Que vai ganhando autonomia. E eu acho isso muito interessante. Eu olhando para... a instituição que conheço melhor é naturalmente a Faculdade de Engenharia. Mas já agora deixa-me só dizer uma coisa. No outro dia fui à Faculdade de Engenharia porque houve aquele congresso como é que é? O primeiro congresso das universidades com campus sustentável, foi qualquer coisa assim, onde estavam todas as faculdades, todas as universidades representadas. E eu lembro-me que fui para o congresso, fui para a sessão da apresentação das universidades e ia para lá, confesso, muito orgulhosa da faculdade da minha universidade, da engenharia, porque eu conhecia todas aquelas experiências incríveis que estão todos a fazer, a partilha dos carros, portanto uma série de pequenas iniciativas que eu achava fantásticas e continuo a achar. Mas na altura a Faculdade de Engenharia fez a sua apresentação e eu disse fantástico. E depois veio outra instituição, outra universidade, outro politécnico, as universidades, e todas faziam alguma coisa muito semelhante. Eu a certa altura pensei, bem, mas afinal, aquilo que a Faculdade de Engenharia está a fazer pode ser um bocadinho mais à frente, mas vai na linha do que os outros estão a fazer. E depois pensei, mas isto é bom sinal, porque é sinal de que nós vamos ter uma mudança de paradigma. Quando todas as universidades estiverem todas no mesmo caminho, no caminho do campus sustentável, aí sim nós vamos ter uma mudança. E portanto eu diria que nós temos também estes viveiros da utopia de forma muito, muito clara na engenharia. Portanto, o que é que existe na utopia para a engenharia? Eu diria esta mentalidade, esta forma de pensar utópica, esta forma de pensar crítica. Há uns tempos, há cerca de 4 anos talvez, o professor Alexandre Quintanilha, antes de ser deputado à Assembleia da República, convidou-me para estava no Instituto de Investigação e no IBMC, e convidou-me para formar um grupo que nós chamamos os Quarks, era Questioning Utopias and Assessing Risks in a Knowledge Society. E o objetivo era exatamente este, era nós pensarmos numa utopia e depois pensarmos naquilo que estava a ser desenvolvido no IBMC e depois pensarmos quais eram os riscos do desenvolvimento dessas pequenas utopias. Portanto, a engenharia é por si só uma utopia. Podemos dizer que é um instrumento para a utopia. Se estivermos a pensar nas utopias tecnológicas, que poderão ser também vistas como um instrumento de libertação, eu acho, como um instrumento de libertação de muito trabalho. Eu queria só dizer que também, eu tenho falado de utopias e desta forma assim leve e positiva, não podemos esquecer também das utopias tecnológicas, de que hoje tanto se fala, inclusive agora em relação à Covid, não é? O facto de nós podermos vir a ter no nosso telemóvel uma espécie de um georreferência, não é? Localizador, isso poderá ao mesmo tempo ser visto como uma utopia, mas poderá ser visto também como uma distopia e portanto nós temos também de saber de forma crítica conciliar estas visões mais positivas e negativas, conseguir defender a nossa privacidade e ao mesmo tempo defender a nossa segurança. Não sei, Raul, queres que eu diga mais coisas sobre isto? Eu tenho aqui mais algumas perguntas. Sim. E depois pões a tua. Tenho aqui uma ou duas com uma piada, não sou eu que a pus, portanto estou à vontade. Uma é assim, de vir o que pode acontecer e que podemos imaginar. E se Thomas More estivesse aqui hoje, como perspectivaria o que está a passar e o que pode vir a passar? Uhum. O que é que achas que ele diria? A outra é, face à pandemia, será que o futuro vai criar uma nova utopia? Uhum. Mas já ponho-te essas duas. Ok. Deixa-me só acabar de escrever aqui uma nova utopia, que é para não me esquecer. Ora bem, se o Thomas More estivesse aqui hoje,
Como é que ele veria o que está a acontecer e como é que veria o futuro? Eu que queria dizer, a minha resposta demoraria muito tempo, portanto vou tentar torná-la o mais sintética possível. O Thomas More foi um grande incompreendido, porque ele, quando escreveu a Utopia, ele escreveu como uma espécie de um jogo. O que ele estava a dizer era, no fundo ele estava a dar a expressão à descoberta humanista de que é possível criar-se alternativas, não é? E, portanto, o que ele fez foi descrever a Inglaterra no livro primeiro e depois descrever o contrário da Inglaterra no livro primeiro, abolindo a propriedade privada. Depois, no século XIX, houve uma série de utópicos marxistas, socialistas marxistas, que disseram que Thomas More foi o primeiro comunista. E, portanto, o Thomas More, sem que ele próprio tivesse consentido isso, é visto como o grande pregador da propriedade privada. O Thomas More, estou a dizer isto porque hoje a leitura que nós fazemos da Utopia de Thomas More é exatamente uma leitura um pouco de um texto que é essencialmente satírico. E o Thomas More, se hoje estivesse aqui, eu penso que aquilo que ele nos diria é que nós teríamos que explorar as alternativas. Foi essa a grande proposta que ele fez, não é? Nós não podemos resignar-nos com aquilo que nós temos que explorar as diferentes alternativas. Eu acho que ele ficaria, agora estou a pensar, a grande preocupação de Thomas More, embora não esteja de forma patente de forma tão clara na Utopia, a grande preocupação é com a religião. Ele na Utopia nós encontramos liberdade religiosa, mas nós sabemos que também o faz de forma satírica. Hoje encontraria certamente uma Europa assolada por conflitos religiosos que ele gostaria certamente de ver resolvidos. Encontraria também uma Europa que não é muito diferente daquela que ele criticava, que é uma Europa que ainda vive segundo a lógica do capitalismo, que na altura não chamávamos assim, mas tem a ver com uma lógica económica com a qual ele possivelmente não concordava tanto. E, portanto, a isso também ele certamente diria que nós teríamos de pensar de uma forma diferente. E diria, sobretudo, que a mudança tem de ser feita pelo diálogo, o humanismo. Então, Thomas More é um humanismo muito dialogante com outros grandes mentes. Eu estou a pensar, por exemplo, do Erasmus Rotterdam, que é o seu grande amigo. Aliás, a Utopia foi escrita em casa do Erasmus. E ele o que diria certamente é que nós precisamos dialogar, e precisamos de falar e precisamos de construir colaborativamente o nosso futuro. A outra pergunta, que é, face à pandemia, será que o futuro vai criar uma nova utopia? Esta é mais ou menos a mesma utopia, a questão que eu tinha previsto colocar. Portanto, se calhar, Raul, se concordasses, eu colocava a questão. Exatamente. Pode ser, coloca a questão e depois falávamos já um bocadinho. Eu estava só a ler aqui no menu que está a chegar de perguntas e então acho que eu bem te disse há bocadinho que tu ingeririas e misturavas com a tua se quisesse. Pronto, então se calhar vou misturar com a minha, é possível? Não sei se é possível misturar. Miguel, pode pôr? Isso. Então a pergunta é, fala-se hoje no contexto da crise suscitada pela Covid-19 da possibilidade de construção de um futuro utópico. Acredita que esta crise que nós agora estamos a viver, não é, poderá levar à mudança? E então eu pus aqui sim, não, talvez. É uma pergunta assim mesmo muito direta sobre aquilo que acham. Acham que vamos mesmo mudar? Então pedia que votassem. Para mim já votei, Miguel. Então se calhar eu vou votar também, porque senão isto não sai. Está bem, já estou a perceber. Ok. Miguel já vai mostrar os resultados. Sim, que bom. Eu já sabia que estava bem entre os engenheiros. Portanto, sim, 65%, não 17%, talvez 17%. É muito interessante porque realmente o Carlos Magno, que já esteve aqui também há uma semana e tal, ele faz uns podcasts para a Casa Comum, que é o nosso projeto cultural da Reitoria da Universidade de Porto. Ele tem um podcast que se chama... como é que é? O Som das Imagens, exatamente. E ele fala muito da forma como agora como a crise valorizou os cientistas e os filósofos e realmente cada vez mais se fala de utopia. Toda a gente fala de utopia, não é? Então a gente agora diz, será que vamos realmente mudar?
Eu acho muito interessante porque no outro dia ouvi o Gonçalo M. Tavares, quando lhe perguntaram se achava que realmente o mundo ia mudar, o Gonçalo M. Tavares disse: o mundo não sei, mas as pessoas vão ser diferentes de certeza. E aliás foi mais ou menos aquilo que também disse o Papa Francisco, ainda recentemente. Ele disse: as pessoas vão sair desta crise ou melhores ou piores, têm elas de decidir se vão ser melhores ou piores. Eu estou convencida de que vai haver uma mudança. E os filósofos têm aliados, pessoas intelectuais de tantas outras disciplinas, têm falado, por exemplo, muito da utopia das cidades, uma nova utopia para as cidades. Aquilo que se tem dito é que esta pandemia poderá muito bem inverter a lógica urbana de alta densidade e poderá valorizar os espaços verdes, não é? Poderá revitalizar a ideia da cidade-jardim, que era a ideia de que falava já o Ebenezer Howard no princípio do século XIX. Ele tinha Garden Cities of Tomorrow. E aquilo que se aponta é que realmente agora, portanto, revertamos esta ideia da alta densidade urbana e ou as pessoas se mudem mais para as zonas mais rurais, mais periféricas, ou então aquilo que eu não outro dia li um artigo interessantíssimo do Richard Sennett, que fala da cidade dos 15 minutos. Ou seja, no fundo aquilo que provavelmente vamos ter nas cidades são cidades com pequenas aldeias dentro, com pequenas unidades de vizinhança, se quisermos assim dizer, onde os habitantes terão, dentro da sua unidade de vizinhança, acesso a todas as estruturas vitais, culturais, públicas, escolas, o que quer que seja, em 15 minutos de bicicleta ou em transportes públicos. É muito, muito interessante. Mas também é interessante vermos que aquilo que até há pouco tempo era considerado uma pura utopia, e as pessoas diziam isto nunca poderá acontecer, está a acontecer. Por exemplo, estão a ser feitos exames de despiste à Covid-19 para todos. Tem havido cobertura médica para aqueles que estão hoje mais vulneráveis. No Reino Unido, 5.400 sem-abrigo foram alojados. Mas, acima de tudo, eu diria, há uma ideia que há 2 anos eu fiz parte de um grupo de trabalho de discussão sobre o rendimento básico universal. Nós estávamos a pensar até que ponto é que a ideia de toda a gente receber um rendimento básico universal poder tornar-se uma realidade. Na altura toda a gente dizia nem pensar, isto nunca será possível, nunca ninguém na Europa vai aceitar a ideia de um rendimento básico universal. Mas o que é certo é que agora com a crise, com a Covid, esta ideia tem vindo a ganhar força desde Hong Kong até os Estados Unidos. E foi feito recentemente um estudo da Universidade de Oxford que revelou que 71% dos europeus acreditam que o rendimento básico universal, que é até agora visto como completamente utópico, seria uma boa solução. E, portanto, inclusivamente apoiam a ideia de uma transição verde, não é? Para uma economia verde. E, portanto, é muito interessante nós vermos como aquilo que até agora nós achámos que era completamente impossível, afinal até se pode realizar. Claro que nós também temos o tal reverso da medalha, como estivemos a falar há pouco, as câmaras instaladas na via pública para vigilância, não é? Os nossos telemóveis que poderão agora revelar a nossa localização e que tem a ver com aquele grande dilema que é como é que nós podemos conciliar a segurança com a privacidade. Mas em relação a este tema, em relação a esta questão da alteração, da possível mudança, eu acho que o que Boaventura de Sousa Santos disse ainda recentemente numa entrevista faz todo sentido. O que ele diz é que acredita que nós vamos começar agora a viver numa época de transição, em que, como todas as épocas de transição, vai coexistir o novo com o velho. Não é? Nós vamos, num futuro muito próximo, segundo diz o Boaventura Sousa Santos, nós vamos ter uma espécie de uma economia mista, não é? Em que vamos ter, por um lado, vamos ter a coexistência de uma economia de mercado e capitalista, com modalidades que são organizadas de forma diferente, segundo princípios de partilha, segundo princípios de solidariedade. E, portanto, eu acredito que nós estamos mesmo a mudar e acredito que se formos muitos a querer mudar, então esta transição poderá estar para breve e, portanto, podemos estar realmente a viver uma mudança de paradigma. Muito bem, ora, muito bem.
Estava a olhar aqui para o menu, não temos, tenho aqui mais 2 perguntas, serão as perguntas finais. Depois poderás dizer mais alguma coisa se quiseres. Uma é, qual é a tua visão utópica da universidade? Saber fazer, saber pensar, saber ser, o que mais? Ou o que não? A outra, como é que se induz nos recursos humanos a utopia, os pensamentos utópicos? Ou como é que se aprende a ser utópico? Obrigada, a ser utópico. Muito bem. Então, se calhar começo por esta, porque não consegui escrever tudo. Eu queria dizer que acredito que a utopia se ensina. A utopia ensina-se. Esta metodologia, esta forma de pensar utópica, ensina-se. E nesse sentido eu queria só falar de uma experiência que estamos a fazer, muitíssimo bem sucedida, já desde 2007 em Valongo. Nós criamos um projeto que foi formalizado com a Câmara de Valongo, assim de uma forma, a nível de todo o Conselho de Valongo, apenas em 2016. Mas já antes começamos a trabalhar com apenas um dos agrupamentos de escolas, com um projeto que se chamava Eurotopia 2100. E então aquilo que nós pedíamos aos jovens das escolas é que imaginassem como é que iria ser, deveria ser idealmente a Europa em 2100. O que lhes ensinávamos era estas formas de pensar utópica, e o resultado da imaginação, da imaginação utópica dos estudantes foi absolutamente maravilhoso, não imagino. Desde 2016, que é aquilo que nós assinamos, e quando eu digo nós estou a falar do meu centro de investigação e do projeto que eu coordeno, que é a Utopia 500, desde então que nós estamos a implementar projetos utópicos que estão a ser implementados através de estratégias de psicologia positiva. Isto foi algo que eu também fui aprendendo, porque há uma tendência geral para, quando nós queremos, por exemplo, mostrar a um jovem que tem de comer a comida toda, ou que, por uma questão de respeito, deve até comer toda a comida que tem no prato, dizemos, olha, pensa nos pobrezinhos que não têm a comer. Não é? E havia uma estratégia que é de psicologia negativa, que é chegar aos meninos e dizer, nós temos que mudar, temos que lutar pela sustentabilidade, porque, e depois mostram slides com fotografias de cenários muito negativos. E o que tem vindo a ser provado ultimamente é que nós precisamos de psicologia positiva. Se nós queremos levar os jovens, ou quem quer que seja, a mudar, nós precisamos, antes de tudo, inspirar. E, portanto, eu diria que a utopia, esta metodologia utópica ensina-se, e ensina-se exatamente incutindo ou promovendo estratégias de psicologia positiva. Primeiro, pensar nós todos o que é que somos capazes de fazer. Estou a pensar, nós todos os anos lá em Valongo propomos um tema diferente. Houve um ano que foi da multiculturalidade, houve um ano, por exemplo, em que o problema era como é que nós podemos combater o problema dos desperdícios alimentares. Então os jovens de Valongo juntaram-se lá de várias escolas e criaram um esquema com um frigorífico comunitário. E, portanto, eu quando falo com os estudantes, com os professores desses jovens de Valongo, eles dizem que estes jovens vão ser totalmente diferentes, e são totalmente diferentes de outras gerações que por aqui passaram, porque a atitude deles é: não nos vamos resignar nunca, porque é possível encontrar alternativas. E, portanto, esta estratégia de utopia positiva eu penso que é muito importante. Visão utópica da universidade. A minha visão utópica da universidade tem a ver muito com esta visão utópica de que falei do Edgar Morin, não é? É uma universidade que não é hiper especializada, uma universidade que, claro, que tem de ter conteúdos, mas é uma universidade que seja viva. E, portanto, uma universidade onde haja também, onde o conhecimento seja, sobretudo, eu diria, um instrumento de liberdade, não é? O conhecimento é um instrumento de liberdade, isso é que me parece essencial. Primeiro, o conhecimento, portanto, uma universidade que não transmita apenas conteúdos, que promova o conhecimento, e um conhecimento que seja um conhecimento pertinente, o que significa que tem que ser um conhecimento, como dizia o Morin, tem que ser um conhecimento contextualizado, mas tem que ser um conhecimento que também vá para além dessa contextualização e que ligue tudo, não é? Que religue todos os elementos. Portanto, um conhecimento pertinente. Mas uma universidade que ofereça também esse conhecimento
também como uma forma de compromisso civil e ético, não é? E que é isso que eu acho essencial, uma universidade que promova a cidadania, não é? Que não forme, neste caso estamos a falar de engenheiros, que não forme apenas engenheiros, mas que forme também cidadãos preparados também para, logicamente, para resolver os problemas da sua área profissional, mas também preparados, portanto, com uma série de competências transversais que lhes permitam ser cidadãos ativos e, portanto, contribuir para esta mudança de paradigma. E, portanto, uma universidade onde questões transversais, por exemplo, como a da hospitalidade, sejam promovidas, como questões como, por exemplo, a inclusão, perdão, sejam promovidas, como questões de género sejam promovidas. Eu já agora aproveito só para dizer, por exemplo, na área da cultura, é uma universidade que inclui também a cultura, não é? Eu, como tenho a responsabilidade aqui da área da cultura na Universidade do Porto, a minha preocupação é sempre introduzir estes temas que são temas também estruturantes. Se quisermos uma universidade, e então se calhar era capaz de resumir tudo nesta visão, uma universidade que nos dê uma cultura de hospitalidade e solidariedade, porque se a cultura é a forma como nós vemos o mundo e se a cultura é aquilo que nós entendemos por desenvolvimento, a universidade é o lugar onde nós podemos trabalhar esta visão do mundo e aquilo que entendemos por desenvolvimento. A universidade é, se nós quisermos dizer, assim, utilizar a expressão do Monran, o local por excelência para se tornar um verdadeiro viveiro de utopias. Não sei se, acho que já respondi às duas. Ora bem, então eu agora vou retribuir um elogio que me fizeste há bocadinho, que não é demais, dizer que o que acabas de dizer está no teu espírito, tem vindo a ser concretizado no teu projeto da Casa Comum. Sim, tenho tentado. Que vai de vento em popa, que eu aproveito aqui para fazer um bocadinho de publicidade, embora os dirigentes da Ordem dos Engenheiros já tenham tido conhecimento disso, que eu tenho espalhado o link para Muito a Casa obrigada. Comum no anterior que agradecer. De maneira que, antes de ir aos agradecimentos e passar a palavra ao nosso Presidente, deixava-te a ti uma última mensagem neste contexto de utopia, embora tenhamos alguns ouvintes ou assistentes nesta sessão. Não te esqueças que depois isto é revisto por uma série de gente que vai ao YouTube, isto que é gravado. Claro. Mas uma mensagem especialmente para os engenheiros, embora possas falar em geral, neste contexto de utopia. O que é que tens a dizer? Eu, então, na qualidade de vice-reitor para a cultura, é isso? Então, o que eu queria dizer... E de estudiosa profunda da cultura. O que eu queria dizer utopia, e da utopia também. Da utopia, exatamente. O que eu queria dizer... Da cultura. Mas já agora fazia-o na qualidade de vice-reitora para a cultura, porque eu quero muito contar com todos os engenheiros. Eu queria dizer é que nós temos aqui um projeto que nós criamos, que é o projeto da Casa Comum. E a ideia da Casa Comum é que a Universidade do Porto, e depois que deve ser vista como uma casa comum, não apenas da comunidade académica, mas de toda a cidade. Portanto, nós criamos aqui um projeto com muitas atividades, com palestras, com conversas, mas também com exposições, com concertos, sempre com a ideia de que seria possível criarmos uma plataforma de cooperação com a cidade. E, portanto, nós quando estamos a falar, quando estamos a fazer a programação da Casa Comum, não estamos a pensar apenas na comunidade académica. Fátima, desculpa interromper-te. Posso acrescentar, depois se eu disser a asneira, te corrijo, com a cidade e com a região, não? E com a região, eu peço desculpa que eu devia realmente ter dito, é com a região, tens toda a razão. Mas o que eu queria dizer é que realmente nós, eu sempre disse, aliás, quando assumi estas minhas funções, eu sempre disse, uma cidade, ou uma região, peço desculpa, uma região que tem uma universidade tem que ser uma região diferente. Neste caso, a região não tem uma universidade, tem várias universidades, tem uma pública, tem uma semi-pública, tem pelo menos mais três privadas, assim pensando, tem ainda o Politécnico. É isso que eu estava a dizer, tem o Politécnico, e portanto nós temos de ser uma região completamente diferente, não é? Porque se nós cumprimos este nosso papel formador
dos cidadãos, mais do que apenas formador de profissionais, de certeza que seremos diferentes. E, portanto, o projeto, o que eu queria dizer aos engenheiros é que esperamos que possam contribuir também para o nosso projeto da Casa Comum, que é um projeto que necessariamente, quando começou, porque não havia esta tradição aqui na Universidade do Porto, quando começou fomos nós que fizemos a programação, nós próprios fomos construindo a programação. Já agora eu quero dizer que no primeiro ano nós fizemos 263 eventos, e agora neste segundo ano, porque agora que estamos a completar os 2 anos, tínhamos previsto fazer 283, veio a Covid e realmente obrigou-nos a anular uma série de eventos. Mas este segundo ano tem sido pautado por uma programação que não é nossa, é uma programação que é proposta pelos nossos parceiros. E os parceiros são todos. Eu gostava muito que fossem também parceiros, a própria Ordem dos Engenheiros da Região Norte, mas que fossem parceiros também todos aqueles que possam contribuir numa lógica sobretudo de co-criação. Portanto, nós não queremos aqui oferecer atividades culturais para as pessoas virem apenas assistir, nós queremos que as pessoas se sintam motivadas também a participar e, portanto, o conceito que nós queremos sobretudo impor é aquele conceito de co-criação. Ultimamente, deixa-me já agora aproveitar só fazer a publicidade, Raul. Nós ultimamente, por causa da Covid, tivemos que encerrar o nosso programa presencial, mas criamos um programa online de podcasts. E em 3 meses nós criamos 26 podcasts, ou seja, 26 rubricas diferentes, já agora com 150 episódios. E seria para nós um privilégio contar com mais podcasts, uma parceria, por exemplo, com a Ordem dos Engenheiros, se quiserem, com um podcast também com conteúdos que pudessem interessar aos engenheiros, mas com os quais nós também pudéssemos beneficiar. Porque eu estou aqui a falar de utopias e eu gostava muito, aliás, eu já tenho feito isso, mas vocês aí na Fora da Caixa têm convidado gente fora da engenharia. E eu agora queria ver de que forma é que os engenheiros podem contribuir para as minhas utopias. Em vez de ser eu a dizer como é que vocês contribuem, eu gostava muito de ver de que forma é que vocês podem contribuir de forma ativa também para as nossas utopias. De certeza que têm ideias muito melhores do que estas que eu hoje aqui dei e, portanto, fica também este desafio. Esperamos que apareçam aqui na Casa Comum, que queiram ser nossos parceiros, porque nós também queremos muito aprender convosco. É isso. Fátima, olha, bem-ajas. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Não, eu que agradeço muito. Eu sou suspeito. Pronto, eu vou dizer que gostei muito, aprendi muito. Aprendi mesmo muito. E só tenho que te agradecer profundamente. Não, eu gostou muito. A tua disponibilidade, como sempre. E em nome da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, pessoalmente, agradeço-te muito. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao nosso Presidente da Região Norte, o colega e amigo Poças Martins. Muito obrigado, Raul. Muito obrigado à Fátima Vieira pela excelente apresentação. Foi verdadeiramente food for thought. De facto, foi muito interessante, certamente da minha parte, perceber a sua perspectiva, de facto, daquilo que nós, engenheiros, fazemos. Nós voamos, nós sonhamos, com o queixo levantado a olhar para longe, mas sempre com o olho cá em baixo, porque nós, engenheiros, não nos chega também apenas, e não apenas com a grande, discutir os problemas. Nós estamos de facto obcecados em soluções, em ter as soluções possíveis. Usamos muito a expressão vamos caminhar e medir, vamos caminhando e medindo. E de facto tem havido na engenharia uma evolução muito grande. Eu sou engenheiro como o Raul há mais de 40 anos e nós aprendemos primeiro que a engenharia era quase que a vitória do homem sobre a natureza. Víamos uma grande obra de engenharia, domar um rio, fazer um grande paredão para evitar que o mar entrasse na cidade. E hoje percebemos que as forças da natureza nunca ninguém as venceu
e depois passámos a ter uma engenharia quase como o judo, do Jung, que é flexível, que resiste muito mais se for flexível do que tentar lutar aquilo que nunca conseguirá vencer. Portanto, houve uma evolução muito grande e estamos a falar em algumas décadas. Depois disso veio, no fundo, a parte ambiental, a inclusão dos valores ambientais na engenharia. Hoje em dia, a palavra de ordem é a sustentabilidade. Portanto, nós incluímos a sustentabilidade nas nossas soluções. Já antes, já há muito tempo, sempre pusemos pôr a ética nas nossas soluções. Portanto, fazer com que os engenheiros tenham na ética quase uma segunda natureza. Portanto, não há... Portanto, resolver dilemas éticos, mas não ceder a tentações morais, que são coisas diferentes e que às vezes se confundem. De facto, nós temos a obrigação todos de procurar desenvolver um mundo em que caibam não 8 mil, mas eventualmente 16 mil milhões de pessoas. Quer dizer que terá que haver soluções disruptivas para a frente. E nós também estamos habituados à mudança. Só vou dar dois exemplos que se encaixam muito bem no que a Fátima Vieira referiu. Na Ordem dos Engenheiros, portanto, o nosso Conselho Diretivo, que o Raul faz parte e que nos destabiliza no bom sentido em procurar pensar fora da caixa, e o pensar fora da caixa foi uma das coisas que nós quisemos fazer, ou seja, nesta pandemia não vamos tentar dar respostas, porque isso é a nossa primeira tentação enquanto engenheiros, vamos chamar não engenheiros que nos ajudem a fazer as perguntas certas. Porque, infelizmente, quando nós sabemos as respostas, mudam as perguntas e, portanto, não adianta nada o imediatismo. Então, o que é que fizemos? Já continuamos a aprender, as sessões continuam, cada uma delas é um poço de sabedoria como a de hoje, mas tomamos já uma decisão e implementámos uma decisão em engenheiro. Ou seja, elegemos a formação como um objetivo estratégico, as formações transversais, identificámos 30 e a crescer ações novas e já implementámos algumas. Muitos engenheiros, e quando muitos engenheiros estamos a falar, mais de 1000 engenheiros saíram desta pandemia a saber programação em linguagens de alto nível recentes, Python, Machine Learning, saíram com formação em economia. Portanto, aproveitámos de facto esta situação para fazer diferente. E na minha área específica também queria compartilhar com a Fátima, porque uma coisa que aconteceu que é muito importante, a noção de não deixar ninguém para trás. Portanto, eu trabalho na área da água e dos abastecimentos de água, portanto, que é extremamente importante para digamos, para a vida das pessoas, portanto, ou seja, os engenheiros da área das águas fizeram imenso por causa das pestes, portanto, água potável, essas coisas todas. Mas na pandemia passou a ser proibido cortar a água às pessoas, mesmo àqueles que não podem pagar. E o que é curioso é que isso talvez seja uma situação que não tenha retorno, ou seja, vamos não cortar a água a ninguém. Estar em casa confinado seria péssimo, já é péssimo, mas sem água seria intolerável. E o que está a acontecer é que nas próprias empresas de água começa a haver já soluções para manter a sustentabilidade económica, mesmo introduzindo mecanismos de microsustentabilidade, solidariedade, para garantir que as soluções de engenharia vão chegar a todos, mesmo daqueles que não podem pagar. Portanto, isto é um resultado positivo da pandemia. Fátima, muito obrigado. Eu posso só dizer uma coisa. Posso só dizer uma coisa em relação ao que estava a dizer. Eu lembro que a primeira vez que fui a Estocolmo,
estavam-me a explicar como é que funcionava a cidade, tive lá um guia privilegiado e a certa altura explicava-me que as pessoas em Estocolmo não pagam nem por aquecimento nem por água. Não pagam na cidade, é fornecida pelo Estado. E eu perguntei, mas como é que é possível que não se pague pela água e pelo aquecimento? Ele virou-se para mim e disse, mas como é que é possível o Estado deixar alguém morrer ao frio e morrer à sede? Eu nesse dia percebi que eu é que tinha feito a pergunta errada. E portanto fico muito contente por este contributo que deu e que de certeza e que vem confirmar realmente esta ideia que temos mesmo que contar com os engenheiros para as nossas transformações utópicas. Muito obrigada. Muito obrigado, Fátima. Foi um gosto tê-la aqui. Muito Muito obrigado. obrigada, foi um gosto para mim. Muito obrigado. Tenham agora uns bons feriados. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado a todos.